Olá, tudo bem com você? Então, essa aqui é a nossa videoaula, onde eu vou mostrar a estruturação, do sistema de tributação de produtos no RP. E no final desse curso aí, nós vamos ter um emissor de NFE. Então, vamos lá. Bom, aqui eu fiz uma análise da tributação de produto por NCM. Então, eu quero mostrar para você aqui as vantagens e desvantagens. E aí, passar para mim qual foi a minha análise final dessa avaliação. Certo? Então, quais são as vantagens, primeiro, do NCM? É que, através do NCM, nós temos a possibilidade de identificar os tributos de IPI, de importação. Também nós temos o tributo de PIS e COFINS, o tributo de ICMS, o tributo de ICMS, substituição tributária, e também o valor de pauta. Ou seja, então, a partir do momento que você faça uma consulta, tem um monte de empresa que presta esse tipo de serviço aí, você tem todas essas informações aí pelo NCM. E quais são as desvantagens? É que, no caso de ICMS, existe um índice de redução da base de cálculo. Ou seja, cada UF pode definir qual é o índice de redução a ser aplicado na sua base de cálculo. Além da redução da base de cálculo, existe o MVA, ou IVA, da substituição tributária, que também pode ser definida por UF, ou seja, cada UF pode definir a sua margem de valor agregado. E também o valor de pauta, que é o valor do substituição tributária, que é o valor de pauta que cada UF gera pode definir para seus produtos. Então, o que eu vejo aqui é o seguinte, é que isso gera uma ramificação muito grande para tributar. Então, a partir do momento, vamos imaginar aqui uma tributação, você iria criar um NCM com esses tributos, e aí quando você chega em NCM, você teria uma subtabela, onde você teria uma subtabela para redução, informando para cada UF, você teria uma tabela para MVA, onde informando para cada UF, você teria uma tabela de pauta, informando para cada UF. Então, isso gera já uma ramificação de subtabelas já grande. E para piorar um pouco mais, tem a possibilidade de MVA e pauta ser por SEST. Então, aí piora mais ainda, porque a partir do momento que você gerou lá uma subtabela de 27 MVA, você pode gerar uma subtabela de cada um dos 27, gerando N SESTs diferentes, que vai mudar toda a tributação. Então, nessa minha análise, eu visualizo que NCM tem mais desvantagens do que vantagens. E aí, qual é o resultado final, então, da minha análise? O que vai acontecer é o seguinte, se nós formos utilizar NCM vezes SESTs, para tributar o produto, vai acontecer de nós termos vários NCMs diferentes, com SESTs diferentes, porém com tributações iguais. Então isso aí eu não tenho nem noção de quanto é infinito essas situações que podem ter a mesma combinação de tributação. Então, em cima da minha análise, eu não vejo isso como uma boa prática, porque você vai estar repetindo o código. Então você tem que criar uma forma para que você tribute, monte a tributação única e ela sirva para vários NCMs e para vários SESTs, independente de qual seja eles. Correto? Então, essa é a minha análise final aí da tributação usando NCM, que é a repetição de tributações iguais para combinações diferentes. Então, eu não vejo NCM e SEST como a melhor forma de gerar a estruturação de tributação de produtos. Tá? Então, esse é o resultado da minha análise. Bom, então, o que acontece? Qual é, então, o método a ser utilizado para se tributar? Seria, não digo o melhor, mas qual é a visão que eu tenho para que eu possa fazer a tributação da melhor forma possível? É utilizando a metodologia PO, ou seja, visualizar PO. Então, vamos pensar PO, onde cada classe tem a sua tarefa. E ainda pensando PO, vamos criar uma fábrica para construir cada tributação, ou grupo de tributação, certo? Então, passando para o próximo slide aqui, eu te dou uma visão aí do que seria essas classes. Então, nós vamos ter uma classe aí, onde nós vamos gerar a tributação de IPI, somente de IPI, uma tributação de importação, uma tributação de PIS e COFINS, a tributação de ICMS, a tributação de ICMS, substituição tributária. Ou seja, cada classe vai tratar somente da sua tarefa, da sua tributação em si. Só que nós temos aí uma situação de percentual de ICMS, percentual de redução,
percentual de MVA e valor de pauta que são definidos por UF, ou seja, por estados. Então, como nós vamos resolver essa situação aí? Nós temos as classes aí, tá ok, beleza, cada um faz a sua tarefa. E como nós vamos resolver essa tarefa aí de que cada informação é gerada pela UF? Então vamos para o próximo slide e aqui nós temos então a solução. É gerarmos uma tabela de cruzamento por UF. Então devemos gerar a tabela de cruzamento para cada situação onde a tributação possa ser definida pela UF. Então são elas nesse cenário. Tabela de cruzamento de ICMS, tabela de cruzamento de IVA mais pauta e tabela de cruzamento de redução da base de cálculo. Todas elas por UF. Então vamos ver cada uma delas aqui. No próximo slide eu vou mostrar a tabela de ICMS. Inclusive essa tabela de ICMS, esse cruzamento, nós já temos que é aquele cruzamento dentro do motor, né, de cálculo de imposto. Onde nós temos lá o cruzamento de origem e destino, onde ele pega a alíquota de ICMS. A próxima tabela seria a de redução da base de cálculo. Nesse caso aqui, nós vamos criar grupos de redução da base de cálculo. Qual é a vantagem deste modelo em vista do NCM lá? Lembra que eu falei que o NCM mais SES iria gerar várias tributações iguais? Certo? Esse modelo, o que acontece é o seguinte, lá poderia acontecer de ter NCMs mais SES com o grupo de redução da base de cálculo de 41,18. A partir do momento que eu criar grupos, então eu vou criar aqui um grupo de produto X com redução da base de cálculo, um produto Y com redução da base de cálculo, um grupo de produto Z com redução da base de cálculo, e a partir do momento que esse grupo está criado, você pode ver nessa tela abaixo aí, de 41,18, esse grupo aqui vai atender a N situações de cruzamento de NCM mais SES, que lá iria ser repetido, aqui não, simplesmente somente um grupo que vai atender a esse percentual de 41,18. E assim como MVA e pauta, também a mesma situação. Eu criar agrupamentos, né, um grupo, onde esse grupo vai ter um código e aonde eu vou definir por cada UF qual é o MVA e qual é o valor de pauta. Da mesma forma, esse formato iria ser vantajoso através do cruzamento de NCM e SES, porque lá iria repetir. Aqui não, simplesmente eu vou ter um grupo único que vai atender a N situações e também, consequentemente, a N produtos desse grupo. E mais à frente, então, nós temos a classe de IPI, né, que seria somente tratamento da tributação de IPI. No próximo slide, nós temos a classe de PIS e COFINS, que vai tratar somente a tributação de PIS e COFINS, assim como nós temos também a tributação de ICMS, que só vai tratar a tributação de ICMS. Aqui nessa tributação de ICMS, eu anotei duas observações aqui abaixo, que a alíquota de ICMS será definida aqui para produtos como bebida que tem alíquota diferenciada da tabela de alíquota de UF, ou seja, daquela tabela de cruzamento, certo? Então, quando tem um produto que tem uma alíquota diferenciada, nós criamos uma tributação de ICMS específica para ela, para aquele grupo de produtos. E o CFOP, né, que no caso do produto com substituição tributária, então eu crio um grupo específico de produtos com substituição tributária, e aí aqui embaixo, apesar do CFOP aqui está 502, não seria isso, eu iria botar ali o CFOP correspondente ao produto substituição tributária. E aí, quando o produto for inserido na nota fiscal, ele vai vir na tributação de ICMS, e se tiver aqui o CFOP de produto substituição tributária, então ele substitui o CFOP da operação da nota. Em seguida, nós temos aí a tributação do Fundo de Combate à Pobreza. Então, dá a essa classe somente a tarefa de parametrizar a tributação de Fundo de Combate à Pobreza. Então, dessa forma, nós chegamos então à fábrica de tributação, ou seja, o agrupamento, onde eu vou criar um código, né, de tributação, e esse código vai fazer uma composição de tributação. Isso vai me dar uma dinâmica muito grande, porque a partir do momento que eu gerar um grupo de tributação aqui, uma combinação, vai matar essa situação aqui. Deixa eu voltar um pouco para que você veja. Aqui. Vai matar essa situação aqui. Nós não vamos ter uma variedade de NCM mais 7 com tributações iguais, como está esse cenário aqui, como está mostrando para você esse slide. Porque nós vamos aqui somente alimentar, né, criar o grupamento, e esse agrupamento vai servir para todos os NCMs que atendam a essa mesma condição de tributação aí. O mesmo ICMS, o mesmo IPI, o mesmo PIS e COFINS,
Fundo de combate à pobreza e as tabelas de cruzamento aí de base de redução e de MVA. Onde observe que eu botei em estrela aqui, porque nós vamos alimentar essa informação aqui e a partir do momento que o produto for vendido, ele vai verificar o código e aí vai verificar a origem e o destino e vai saber qual é na grade lá, ó, vamos voltar aqui um pouco aqui. Então ele vai saber que nessa grade qual é o campo que ele deve buscar tanto para a redução da base de cálculo como também para MVA. Então a partir do momento que você informa qual é o código, né, da tabela de cruzamento dentro do seu agrupamento, nós temos como buscar a informação. Então com isso aí a gente atende a um grupo enorme de situações de possibilidades de tributação. Certo? E em seguida, então, nós vamos para o nosso produto, para o item. E aí no item nós temos lá, então, o código da fabricação de tributação, onde eu vou informar o código ali e aí o meu produto pode estar tributado normalmente, né, usando toda essa composição que foi feita aqui no agrupamento. Bom, mais abaixo aqui, ó, eu botei a possibilidade de nós também termos dentro do produto os códigos individuais. Além do código do agrupamento aqui, ele pegar, através que eu informar o código do agrupamento, ele pegar todos esses códigos que nós compomos o agrupamento e trazer também para o produto. Qual seria, então, a vantagem disso? Se eu fizer dessa forma, isso vai me dar a dinâmica de eu poder mudar somente o fundo de combate à pobreza, não tendo que criar um novo agrupamento aqui. Isso me dá essa possibilidade. E esse formato me dá a dinâmica de utilizar somente o código da fabricação ou também utilizar, né, trazendo todos os códigos e pegar todos os códigos do produto. Então isso é um formato que atende às duas situações. Eu vou somente ler código da tributação ou eu vou ter os códigos que estão ali dentro do produto. E o grupo de tributação ali me dá a dinâmica também de eu poder mudar a tributação de um produto. Então vamos supor que eu queira mudar a tributação que tem, o agrupamento, né, de produtos que tem a tributação X para o produto que tem o agrupamento Y. Então através desse código eu consigo mudar toda a tributação, certo? E com a parte embaixo, que como eu falei, me dá a dinâmica de mudar somente um item desse produto, não tendo que eu ficar criando N situações só porque mudou um detalhe ou outro. E no final aqui abaixo eu tenho o código do NCM e do SEST, que para mim nada mais é do que uma informação a ser colocada no produto, não tendo relação nenhuma, né, com outra tributação, com informação nenhuma, não tendo relacionamento nenhum, porque justamente gera aquela informação que eu passei lá atrás para você, né, de possibilidades de duplicação de tributação iguais para NCMs e SEST diferentes. Então vamos para o próximo slide. Então aqui nós temos 3 pilares principais para se formar uma estrutura de tributação de produto. Nós temos o pilar de tributação, nós temos o pilar de exceção e o de tratamento. Eu vou explicar nos próximos slides cada um deles. Então vamos primeiro para o pilar de tributação. O pilar de tributação, neste formato, ele nada mais é do que a forma simples de definir os parâmetros básicos determinados pelos decretos. Ou seja, é o código lá da fábrica, né, da fabricação. Você simplesmente vai tributar o produto. Qual é o NCM dele? Qual é o IPI dele? Qual é o PIS e COFINS dele? O Fundo de Combate à Pobreza? Quais seriam as possibilidades de cruzamento de base de cálculo por UF, já que tem, né, esse cruzamento? E quais são a tabela de cruzamento por MVA e pauta? Pronto, isso aqui nós já definimos a parametrização de tributar o produto. Esta é a tributação básica. Este é o pilar tributação. Então vamos para o próximo pilar, que são as exceções. Pilar de exceção é onde definimos as regras de exceções por operação, que pode levar à mudança dos parâmetros básicos da tributação. Ou seja, se você tem a tributação básica, pode haver exceções ou pode haver operações que leve a mudar a tributação básica do produto. Então eu tenho aqui, lá nós fizemos na nossa primeira reunião, né, lá no motor, nós vimos lá sobre a natureza da operação, onde nós vamos definir lá por um JSON, né, onde o motor vai identificar aquilo e vai gerar as exceções, ou mudar a parte de tributação básica do produto. Então nós temos aqui nas regras de operações o seguinte. Ó, nós temos aqui o F, eu estou colocando aqui, botei até uma interrogação, para que a gente possa gerar essas regras de exceções de operações por UF. Caso venha a necessidade de nós termos uma operação interestadual e que essa determinada operação interestadual por esse CFOP
tenha que mudar uma determinada regra. Então eu botei uma interrogação aqui, nós vamos estruturar dessa forma e deixando aqui sempre o AUF padrão do emitente. E vamos deixar aberto o leque para que, caso venha uma necessidade dessa, a gente já tenha essa informação aí e aí a gente cria uma outra operação com o mesmo CFOP, porém com AUF diferente. Então, abaixo aqui nós temos o CFOP da operação, nós temos a CST ou CSOSN, caso venha uma determinada operação que nós criamos a mudar, né, a CST ou CFOP, então nós iríamos informar qual é a CST e CFOP correto na operação, assim também como nós vamos parametrizar a nossa regra de exceção, informando para ele o seguinte, ó, se essa operação incide ou não ICMS, se incide ou não substituição tributária, se incide ou não IPI, se incide ou não PIS e COFINS, se incide ou não base de cálculo reduzida, se incide ou não conceder crédito do Simples Nacional e etc. Ou seja, nós vamos criar aí dentro das operações todas as regras de exceções para que essa regra possa mudar a tributação básica que é a do primeiro pilar. Certo? Então eu espero que você tenha entendido aí, eu vou precisar que você entenda isso bem, entenda esse conceito. Vou repetir aqui, nós já falamos isso na nossa primeira reunião lá do motor, tá? Nós temos essa estrutura a ser criada para que o motor trate essa exceção e mude o cálculo conforme a exceção aplicada à operação. E aí nós temos então o nosso terceiro pilar, que esse pilar é onde nós estamos trabalhando no MCI-BR, né, lá no motor. Nós vamos identificar os tratamentos que podem mudar a forma de tributar, dependendo de uma determinada informação. Eu citei o exemplo aqui da atividade destinatária, que o destinatário pode ser um comércio atacadista, pode ser um comércio varejista, pode ser um distribuidor, um fabricante, um importador, uma indústria, né, um produtor. Aí um outro tratamento seria se ele é um contribuinte, se ele é um consumidor final. Então isso aí são tratamentos. Então em cima desses tratamentos é que nós vamos colocar lá no motor e o motor vai verificar essas informações e aí conforme a informação passada, né, para o motor, ele vai tratar esse cálculo e calcular ou adicionar informações devido conforme a situação. Assim como nós temos já algum tratamento que é lá a questão do IPI na base de cálculo, né, que ele já faz um tratamento lá, se ele é consumidor final, então ele aplica o valor do IPI à base de cálculo do ICMS. Então esse é o conceito que eu quero passar para você. Nós vamos sempre buscar visualizar de forma PO para que a gente faça o mais dinâmico possível e que a gente consiga atender a todas as necessidades, né, a todas as situações de impostos possíveis, certo? Eu tenho certeza que para toda situação existe uma solução. Nós unimos força de pensarmos dentro desse formato e conseguir uma solução para que resolva todas as situações que vão aparecer para cada um de nós no nosso dia a dia. Então, eu vou repassar de forma rápida aqui para que você entenda novamente, e aí nós vamos encerrar, né, a nossa videoaula, e aí nós abrimos a discussão no nosso grupo no WhatsApp. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui então, para que eu passe de forma rápida, mas que você relembre todos os passos. Então aqui eu estou apresentando para você as vantagens, né, do NCM, onde nós temos todas as tributações, e aqui do lado eu estou apresentando as desvantagens, é porque cada situação de redução da base de cálculo, MVA e pauta é por UF. Então nós teríamos que criar aí uma subtabela e cadastrar aí possivelmente 27, né, estados. Imagina para cada NCM, né, gerar para um grupo de NCM 27 vezes o cadastro de redução da base de cálculo e também no MVA. E para piorar um pouco mais, ainda o MVA pode ser modificado por SESC. Então aí geraria uma terceira ramificação, podendo ter 27 estados para a MVA e dentro de cada um dos 27 eu ter N situações de SESC diferentes que mudaria toda a tributação. Então, a minha resultado da análise final foi que eu vi que a combinação de NCM mais SESC iria me gerar situações infinitas de tributações iguais, ou seja, seriam combinações que teriam o mesmo IPI, o mesmo importação, o mesmo PIS e COFINS, o mesmo ICMS, o mesmo substituição tributária. Então isso aí geraria uma duplicidade, né, de informação igual, o que me leva à conclusão de que essa não é a melhor forma de se tributar o produto utilizando NCM e SESC. Então a forma que eu visualizo a tributação é usando a metodologia PO. Você dá a tarefa, né, específica a cada classe. Cada classe vai ter a sua tarefa específica. E aí nós vamos criar uma fábrica onde ele vai fabricar uma tributação. E aí esse produto fabricado é que vai ser relacionado ao item.
Então aqui é uma visão geral do que seria, né, essas classes, cada um ter a sua individualidade de operação ou de tarefa. IPI somente tratar operações de IPI, importação somente de importação, PIS e COFINS somente de PIS e COFINS, classe ICMS somente paralisação de ICMS, e substituição tributária a mesma coisa. Aí nós teríamos a situação de tributação por estado, ou seja, a alíquota de ICMS, a redução da base de cálculo, o MVA e pauta, né, que foi o caso lá que eu citei lá no SESC. Porém, nessa situação aqui, nós vamos resolver isso de forma muito mais elegante. Seria então criar as tabelas de cruzamento por UF. Nós vamos criar então a tabela de ICMS, uma tabela de cruzamento de MVA e pauta e uma tabela de redução da base de cálculo. Aonde a tabela de ICMS nós já temos ela dentro do motor. Então nós precisamos mexer nela, já existe essa tabela de cruzamento aí, origem e destino. Nós precisamos criar então a tabela de redução da base de cálculo, aonde nós vamos criar grupos de redução da base de cálculo. Observe o seguinte, ó, lá na combinação NCM mais SESC, eu poderia ter várias combinações de NCM diferentes, né, com a mesma redução da base de cálculo, 41,18. Mas a partir do momento que eu crio um grupo de redução da base de cálculo de 41,18, eu estou atendendo a todas aquelas possíveis combinações, né, diferentes com a mesma tributação. Então, ou seja, eu estou aqui minimizando, né, a minha tributação. Eu estou fazendo com que o grupo atenda a N situações. O mesmo formato é para o valor de pauta, MVA e pauta. Tá? Então, a partir do momento que eu crio um grupo aqui de substituição tributária de MVA e pauta, eu estou atendendo também a N situações, possíveis combinações diferentes lá, porém com a mesma tributação, ou seja, com os mesmos índices, né, de redução de base de cálculo e de pauta, certo? E aqui nós temos então a classe de IPI, que ela vai tributar, como eu falei, sempre tendo a tarefa dela, só vai gerar a tributação de IPI, assim como o PIS e COFINS somente a tributação de PIS e COFINS, assim como o ICMS também só vai tratar as informações de ICMS, que são alíquotas, né, no caso o CST, CSOICN, então somente sobre ICMS. Então aqui também nós temos o Fundo de Combate à Pobreza, assim como nós sabemos, cada produto pode ter o índice diferente. E aí nós vimos para a fábrica, né, de agrupamento, onde nós vamos fabricar a tributação, onde nós vamos criar um código de agrupamento e aí nós vamos agrupar quais são os códigos PTC. Então, qual é o código do ICMS, qual é o código do IPI, qual é o código do PIS e COFINS, qual é o código do Fundo de Combate à Pobreza e qual é o código da tabela de cruzamento de redução da base de cálculo e qual é o código da tabela de cruzamento de MVA e pauta. Tendo então esse agrupamento, esse código, eu vou para o meu item, onde eu vou informar o item qual é o código que eu estou fabricando, qual é o produto fabricado, né, de tributação que eu quero utilizar nesse produto aqui. E, consequentemente, eu adicionei aqui as informações abaixo para que eu possa, né, devidamente trazer através do código aqui, ó, dessa combinação, dessa composição, trazer todos os códigos aqui para baixo. Isso vai me dar a dinâmica de eu poder mudar uma tributação. Imagine que um produto mude somente o Fundo de Combate à Pobreza. Então eu venho aqui, eu tenho o código da tributação, que trouxe todos os códigos padrão, né, da fabricação, porém eu chego aqui neste produto e mudo somente o Fundo de Combate à Pobreza. Isso me dá uma dinâmica. E o código do NCM e SESC, que para mim nada mais é do que uma informação a ser atribuída ao produto e não ter relacionamento, né, com tributação nenhuma. E aí nós vemos os três pilares fundamentais para que nós possamos atender a todas as necessidades, que é a tributação em si, que é o que nós vimos até o momento, nós temos a exceção e nós temos o tratamento. A tributação, como eu falei, é o que nós vimos até o momento, é tributar o produto, simplesmente. Somente passar os parâmetros básicos dele. Qual é o IPI, qual é o ICMS, PIS e COFINS, Fundo de Combate à Pobreza, qual é a tabela que ele deve utilizar do cruzamento de redução, qual é a tabela que ele deve utilizar do MVA em si. Eu botei discriminado aqui, mas nós podemos utilizar também o código, né, do agrupamento lá, da fabricação, onde foi composto, e aí nós já temos todas essas informações. O segundo pilar são as exceções, é a natureza da operação, onde nós vamos definir, né, na natureza da operação qual é a UF, que nós vamos sempre carregar como do emitente, como padrão, né, deixando aqui aberto um leque para a possibilidade de ter uma exceção para um outro estado, para um X CFOP, então não vamos deixar esse leque aqui aberto. Se acontecer, nós já temos esse parâmetro para atender, o CFOP, o CST, CSOICN, aí as informações se ele incide ou não,
Tá? Então isso aqui são exceções. E a partir do momento que na nota fiscal nós informarmos a operação lá do XFOP, o motor vai pegar as exceções e vai verificar todas essas informações e vai calcular ou não interno a ele. Então o motor vai utilizar essa exceção aqui. Como eu já havia dito, nós vimos esse processo aí de natureza da operação lá na nossa primeira live lá do motor. E o terceiro pilar é o tratamento, onde o motor vai verificar, né, as informações que ele recebeu, se o destinatário é consumidor, se ele é contribuinte, se ele não é contribuinte, se ele é um comércio atacadista, se ele é um comércio varejista, né, se ele é um fabricante, importador e assim sucessivamente. Internamente, ele fazendo essa checagem, esse tratamento, ele vai, conforme a informação passada para ele, né, calcular ou não, ou calcular de forma diferenciada o tributo. Então é isso. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e nos encontramos lá no nosso grupo.